Este é o rótulo clássico da Polônia, um país cinza ou pós-comunista, sem nada a oferecer além de mão de obra barata e não qualificada. Esqueça isso, a Polônia se tornou algo totalmente diferente do que você viu até agora. Nos últimos 30 anos, a Polônia passou por uma transformação incrível, crescendo mais do que qualquer outra economia na Europa e mais rápido do que os tigres asiáticos como Singapura, Coreia do Sul ou Taiwan. Hoje, a Polônia está emergindo como um importante centro tecnológico. A economia polonesa pode ultrapassar a do Reino Unido até 2030 e, após anos de sofrimento com uma enorme fuga de cérebros, poloneses altamente qualificados estão voltando para casa. E isso vai muito além da economia, pois a Polônia está construindo um dos exércitos mais poderosos da Europa e rapidamente se tornando um dos países europeus mais influentes. À medida que todas essas mudanças continuam a ganhar ritmo, está se tornando impossível ignorar a crescente importância da Polônia. Mas ainda há uma coisa que poderia destruir todo o progresso polonês, uma ameaça não vinda de fora, mas de dentro. Então, como a Polônia conseguiu se tornar o maior sucesso da Europa? Porque a Polônia está se tornando a maior potência centro-europeia e qual é o desafio que ameaça acabar com tudo que foi conquistado? O que você está prestes a ver é a ascensão da Polônia. Para entender por que a transformação da Polônia é tão significativa, precisamos entender de onde ela começou. No século XX, após se tornar o primeiro país a ser invadido pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial e perder quase 20% de sua população, a Polônia tornou-se parte do bloco oriental, como um dos estados satélites controlados pela União Soviética. Assim como no restante do bloco oriental, os 40 anos de comunismo foram tempos de profundo isolamento econômico, estagnação e desespero geral. A Polônia teve que importar o sistema soviético de economia planificada, onde o Estado possuía quase tudo e as empresas privadas eram praticamente inexistentes. E, como essencialmente era uma colônia soviética, a economia polonesa era subserviente aos interesses da União Soviética e obrigada a fazer, comprar e vender o que Moscou queria, quer fizesse sentido econômico ou não. Como resultado, a economia central planejada era profundamente disfuncional e mal administrada, prejudicada por constantes escassez de bens básicos e falta de recursos. Quando os regimes comunistas do leste europeu finalmente caíram em 1989 e a Polônia se tornou livre e independente, ela emergiu de trás da cortina de ferro como um dos países mais pobres da Europa Central, com infraestrutura e serviços públicos altamente disfuncionais e praticamente nenhuma experiência com o capitalismo e participação na economia global. O salário médio era 10 vezes menor do que na Alemanha e o país lutava contra a hiperinflação. Em outras palavras, não era um país no qual você apostaria para se tornar um grande sucesso. Mas avance 30 anos no futuro e verá que o sucesso é o que define esse país. Então, como a Polônia conseguiu esse sucesso todo? A partir de 1992, a Polônia conquistou esse tão sonhado sucesso nas últimas 3 décadas, alcançando o período mais longo de crescimento na história moderna europeia. E muitos países não tiveram o mesmo feito. E a razão é que, geralmente, quando encontram uma estratégia bem sucedida, tendem a aderi-la por muito tempo, mesmo depois dela parar de funcionar. Mas a Polônia conseguiu encontrar uma estratégia de crescimento diferente para cada uma das 3 décadas, o que permitiu crescer tanto e por tanto tempo. Começando no início da década de 1990, seu principal desafio, como em todos os outros países pós-comunistas, era como fazer a transição de uma economia centralizada estatal para uma liberal. Na maioria dos países, essas reformas de transição foram de alguma forma problemáticas, ou elas demoraram muito ou se tornaram bastante corruptas e grande parte da riqueza estatal foi transferida para as mãos de alguns políticos oligarcas ricos
que enriqueceram por causa de suas conexões políticas. A Polônia, por outro lado, gerenciou essa transição argumentavelmente melhor do que os outros. Ela transitou para o liberalismo rapidamente, mas privatizou a maioria das empresas estatais lentamente, em alguns anos depois do que a maioria de seus vizinhos. Após o caos se acalmar e depois de se tornar um pouco mais difícil roubar tudo, e graças a isso ela se tornou praticamente o único país pós-comunista sem uma economia dominada por oligarcas e sem um colapso econômico na década de 1990. Mas, apesar do bom começo no início dos anos 2000, isso não seria suficiente para crescer. E então, a próxima fase foi sobre a globalização. Em 2004, a Polônia ingressou na União Europeia e no mercado europeu aberto, com livre movimentação de bens e serviços sem quaisquer barreiras entre a Polônia e o resto da Europa. Fazia sentido para as empresas da Europa Ocidental transferirem sua manufatura para a Polônia, onde tinham um grande e muito barato pool de trabalhadores à sua disposição. Enquanto essas empresas mantinham a maior parte do lucro, a Polônia conseguiu o suficiente para continuar crescendo a um ritmo bastante rápido, e ingressar na União Europeia trouxe outro grande benefício, pois um de seus princípios-chave é a redistribuição de dinheiro dos Estados-membros mais ricos para os menos desenvolvidos, a fim de equilibrar a disparidade de riqueza dentro da União. Depois de ingressar, os estados do leste europeu começaram a receber muito dinheiro, e a Polônia conseguiu usá-lo para construir e melhorar tudo, desde estradas até universidades, e novamente de forma muito mais eficiente do que em muitos outros países do leste europeu. Mas isso só pode te levar até certo ponto, e muitos países que seguem uma trajetória semelhante eventualmente caem na chamada armadilha da renda média. Se sua economia se baseia em fornecer mão de obra barata para empresas estrangeiras, você só pode crescer até certo ponto. E se você não puder oferecer mais nada além disso e não tiver grandes empresas próprias, você fica preso na renda média. Mas até agora a Polônia parece estar evitando isso. Há 15 anos as empresas estrangeiras estavam vindo para contratar trabalhadores pouco qualificados e mal remunerados para trabalhos braçais, mas hoje eles estão vindo porque a Polônia tem um dos maiores grupos de talentos em engenharia da Europa, e em vez de armazéns e fábricas básicas, empresas como o Google está abrindo centros de pesquisas e desenvolvimento. O que a Polônia alcançou até então é impressionante, e o que planeja alcançar será ainda maior, mas ainda resta ver se tudo isso realmente acontecerá. Apesar de seus sucessos, existem alguns riscos significativos que poderiam acabar com todo o milagre polonês, e nem todos estão tão otimistas quanto ao futuro da Polônia. Por muito tempo, a demografia tem sido considerada a principal ameaça, mas agora parece que a Polônia conseguiu reverter essa tendência. Nos últimos anos, ela tem visto um retorno de pessoas capacitadas à medida que poloneses e pessoas com ascendências polonesas que vivem no exterior começaram a retornar. E desde que o país acolheu mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos, as tendências demográficas estão parecendo muito melhores. Portanto, existem realmente dois riscos principais. Primeiro, embora o crescimento tenha sido impressionante, a Polônia ainda não evitou completamente a armadilha de renda média. Até agora, ainda é altamente dependente de investimentos estrangeiros, e embora centros de tecnologias estejam sendo abertos em Varsóvia, eles são estabelecidos por empresas estrangeiras, em vez de empresas polonesas. E, enquanto isso traz empregos e crescimento, mais uma vez, há um limite para o quanto você pode crescer, já que a maior parte dos lucros sempre acabará deixando o país no final. Para entrar nas grandes ligas, você precisa de seus próprios gigantes domésticos em setores com alto valor agregado, e a Polônia não tem isso, pelo menos ainda. Mas o risco muito maior é de natureza completamente diferente e diz respeito a uma parte da história polonesa que ainda não abordamos. A questão é que a Polônia é um país profundamente dividido, tanto que podemos falar de duas Polônias diferentes, uma liberal e progressista e outra profundamente conservadora e religiosa. Como nos Estados Unidos, as duas Polônias estão cada vez mais difícil
benefício de coexistir juntas, e pesquisas mostram que ambos os lados são altamente desconfiados um do outro, intolerantes às opiniões opostas, e há anos o governo conservador atual tem sido criticado pela oposição liberal por supostamente burlar as regras para permanecer no poder, e tem tido um crescente problema com a União Europeia, que ameaça cortar a Polônia dos fundos da União Europeia como punição por não cumprir o Estado de Direito. E a questão é que não importa de que lado você torça, o resultado final é ruim para ambos. E a Polônia, em geral, precisa que ambas as partes da população coexistam e trabalhem juntas, e precisa da União Europeia se quiser verdadeiramente ser bem-sucedida. E se não conseguir fazer isso, o milagre polonês poderá não ter tanto efeito assim. Então, se você chegou até aqui, por favor nos ajude. É bem simples, basta deixar seu like e sua inscrição. Não dói, te garanto. Agora está aparecendo um vídeo de outro país que está evoluindo a passos largos, o Paraguai. Clique nele e te espero lá.